Boa tarde a todos. E hoje, para falar sobre a vivência espiritual na família, nós estudamos bastante para dividir com vocês os ensinamentos da doutrina espírita. Agradeço a nossa casa, a Luz Divina, por esta oportunidade de estar participando do seu 59º aniversário. E esse tema de hoje é baseado no livro SOS Família, que foi ditado por Joana de Ângeles com psicografia de Divaldo Franco. E no primeiro item, que é o Espiritismo no Lar, temos primeiro o comentário de Allan Kardec, o apóstolo da terceira revelação, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos diz, abre aspas, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. E ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, capítulo 4, item 18, nos diz: Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros como meio de progresso. E a lição espírita ensina o porquê da aflição e como sofrer, oferecendo luz e discernimento para agirmos com acertos e seguirmos com determinação. No templo doméstico, desenvolve-se as provas e as oportunidades do reencontro entre espíritos em reajustes. No convívio familiar, manifestamos sentimentos de intolerância, de impaciência, de revolta, na intensidade em que os mesmos ainda permanecem no nosso íntimo em processo de transformação. É no ambiente familiar que devemos dirigir nossa atenção, intensificar o nosso esforço de autoeducar-nos. Não podemos esquecermos dos compromissos escolhidos na espiritualidade, que se renovam na experiência terrena. Sejamos tolerantes com a esposa, com o marido, com os filhos e testemunhemos no seio familiar os ensinamentos do Cristo, que já tocam sutilmente as fibras do nosso coração. Com o conhecimento espírita, passamos a entender o real valor do nosso lar. Não percamos a oportunidade de semearmos dentro de casa. Conversemos com nossa família sobre a doutrina espírita. Apresentemos nossa fé, mesmo que não queiram escutar-nos. Não desanimemos, mudemos nosso comportamento. Sejamos exemplo de amor e carinho com os nossos familiares. A doutrina espírita é um recurso necessário para o nosso espírito, assim como um copo de água é para o nosso corpo físico quando estamos com sede. Aprendendo com a doutrina espírita, nós vamos entender melhor o porquê amamos ou nos entendemos melhor com um filho que o outro, ou porquê temos às vezes irritabilidade com um dos nossos irmãos. Então eles todos vieram aqui para nos ajudar a passar por esta etapa do nosso desenvolvimento espiritual. No próximo item é um convite que fazemos para o Cristo estar na nossa casa, porque com a tecnologia do dia de hoje, em muitos lares a comunicação vai se rareando, vai se tornando mais difícil. Um tem uma preocupação e o desrespeito e a indiferença se instala,
Antigamente era a televisão que dividia a família, hoje é o celular. Todo mundo acessando mídia social, cada um com o seu site, verificando o que lhe interessa, e a comunicação vai se rareando, como já falei. E muitos desajustes existentes nesses lares são reflexos das encarnações passadas, porque ainda não conseguiram cumprir os acertos de outras encarnações. Com Cristo em casa, tudo se modifica. As vibrações de amor transformam o ambiente. As discussões vão diminuindo, as expressões se modificam, dando condições ao entendimento e à alegria. É a comunhão da esperança com o amor, e o lar vai ficando mais iluminado com a luz do Mestre. Aprendamos a amar indistintamente. A presença do Cristo em casa produz sinais de paz. E aqueles que antes sentiam repulsa quando todos se reuniam, passam a sentir necessidade destes encontros. Porque nós vamos fazendo a nossa reforma íntima, mesmo sem perceber. O próximo tópico, que é Jesus contigo. Jesus pode nos socorrer a todos os momentos. Nós não devemos deixar de conversar com Ele, de fazer os pedidos que nós precisamos para melhorar o nosso dia a dia. Nós devemos manter os pensamentos elevados, à luz do amor a Deus, nosso Pai, e atingiremos a vitalidade essencial para o amor que liberta e felicita, da mesma forma com que Jesus nos ama, libertando-nos dos pensamentos negativos. Quando uma família ora em casa, toda uma comunidade recebe o benefício. Quando formos repousar o corpo físico, agradeçamos ao Pai pelo dia que tivemos e a Jesus por seus exemplos, e Ele permanecerá conosco. E o último tópico é o estudo do Evangelho no lar. O Evangelho é uma prática que a doutrina espírita recomenda como limpeza e higiene espiritual do lar. Cada roteiro do Evangelho é um roteiro de luz e de bênçãos para o grupo familiar. Como já vimos, o lar é o encontro de espíritos que vieram para resgatar diferenças e prosseguir sua evolução. Para continuarmos nosso caminho e conciliarmos nossas diferenças, devemos seguir no caminho correto em nossa jornada. O culto do Evangelho no lar é uma necessidade para compreendermos os nossos compromissos. Os benefícios dos sentimentos de bondade, compreensão, fé e bom ânimo, quando emitidos em conjunto, ultrapassam os limites em ondas de paz e entendimento. Os nossos amigos espirituais, nestes momentos, envolvem e fortificam o nosso espírito na caminhada com Jesus. Quem se reúne para fazer o Evangelho do lar, faz da própria casa um templo de Jesus. Determine uma noite da semana para realizar o estudo do Evangelho no lar. Os problemas fluirão após a reunião da família. Os irmãos espirituais os intuirão a achar uma solução para os problemas ou amenizarão as dores dos que estão mais necessitados naquela noite. Nestes momentos, os espíritos fortalecem a todos, tornando os diálogos agradáveis e de fácil compreensão, estabelecendo a fé e a paz, uma constante no lar. Não devemos ser salvação para os irmãos fora da nossa intimidade doméstica e fugir dos nossos compromissos pessoais. E se teus filhos ainda estiverem sob a sua responsabilidade, não deixe que eles sigam o caminho sem o conhecimento de Deus. Não basta tratar apenas das suas necessidades materiais, colocando nos melhores colégios, dando cursos de diversos idiomas, praticando esportes.
Só isso não é o suficiente. Se faz necessário o alimento espiritual, que é a verdadeira herança que eles levarão para a eternidade. E no livro Jesus no Lar, que é um livro que nos relata as reuniões de Jesus com os seus seguidores na casa de Pedro, o pescador, o mestre ensina, abre aspas, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de tipos para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria aos seus propósitos, ou seja, para vender, e o marceneiro prepara a madeira para fazer um barco, como esperar uma comunidade serena e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Fecha aspas. Isto Jesus falou há mais de 2000 anos. E no prefácio desse livro, Jesus no Lar, Emmanuel nos diz a seguinte: quando o homem compreende a grandeza da Boa Nova, entende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. E quando realizamos o Evangelho em casa, trazemos Jesus ao santuário familiar e, estudando os seus ensinamentos, mudando as nossas atitudes e iremos nos transformar internamente. Corrigimos nossas maneiras e palavras e nos tornamos seus aprendizes. Portanto, não percamos a oportunidade de semearmos dentro de casa. Acendamos a chama do Espiritismo nos nossos lares por todos os dias, criando um clima de felicidade geral aqui na Terra, e todos serão iluminados. Quando Cristo está conosco, nossa alma fica feliz e, orando em família, Ele sustenta o nosso lar. Que o Mestre seja a direção a seguir para a harmonia de todos. Na noite determinada para o estudo do Evangelho, adie os compromissos, a não ser uma emergência, mas não deixe de fazê-lo. Nos livros consta que o Evangelho deve ser feito à noite, que é para que todos, ao se deitar, vão receber os irmãos espirituais com mais força, porque eles não vão estar preocupados com o dia a dia. Mas o melhor horário, quem cria, somos nós. Nós vamos determinar de acordo com o que nós podemos fazer. E que tal, então, fazer um convite aos nossos familiares e iniciarmos hoje o Evangelho, o estudo do Evangelho de Jesus? Para os que já fazem, não desanimem. As situações não estão favoráveis. Às vezes pensamos que, porque as coisas não estão dando certo, que nós não estamos fazendo o Evangelho direito. Mas não é isso. Nós precisamos passar pelas dificuldades do momento. Continuemos firmes em nossos propósitos e reafirmando, mesmo que nos nossos lares não queiram participar, sigamos em frente e na hora certa estarão conosco buscando esclarecer alguma dúvida. É assim que começa, cada um tem o seu tempo. Façamos a nossa parte com muita fé, porque o que são 15 minutos do nosso dia, uma vez por semana, para quem caminha para a eternidade? Obrigada a todos.